Hoje, a professora Maria do Carmo estava falando que até que ponto a criança ela precisa entender totalmente o que está acontecendo. Por quê? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes o que vai marcar na cabeça da criança não é o bichinho do coronavírus que tem que lavar as mãozinhas, não. Talvez o que pode impactar naquela criança é ver aquele tanto de covas sendo abertas para enterrar as pessoas que morreram, né? Na hora que ela está ali brincando, escutando o que está sendo falado na televisão, às vezes o que chama muito mais a atenção dela é o trágico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a criança. Os professores precisam estudar muito, os professores precisam estar muito bem informados para responder à curiosidade, mas sem tirar da criança a sua capacidade imaginativa e criativa, porque, como vocês estão estudando agora na literatura infantil, a magia, as histórias, elas ajudam a formar a personalidade da criança, né? Então, assim, sempre vai ter gente estudando, e por isso que é tão importante a disciplina de metodologia científica, porque vai ensinar vocês a entenderem os problemas vivenciados nas unidades escolares através de pesquisa científica, e não mais daquilo que, eu ouvi falar que isso é bom, né? Que foi o que nós aprendemos lá no início, quando a gente ainda estava juntinho, né? Que a gente ainda estava pertinho, que é a questão do senso comum, né? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte, que se não houvesse ciência, se não houvesse estudo, se não houvesse aprendizado, nós ainda estaríamos lá no tempo do pré-histórico, né? Então, o conhecimento, ele é muito importante, né? Então, a primeira coisa que é a valorização, né? Então, é através dos métodos, através da ordem, né? Nós discutimos isso lá na sala, vocês chegaram até a fazer um trabalho, né? Tudo que a gente vai fazer tem uma sequência lógica, tudo que a gente vai fazer tem um ordenamento correto, tudo que a gente vai fazer tem um método que precisa ser seguido, né? Então, hoje vocês já estão muito melhores, né, do que quando vocês chegaram para a gente, quantas coisas vocês já aprenderam, o quanto que vocês já melhoraram. Então, o estudo, realmente, ele se faz necessário, e nesse momento, a questão da pesquisa, né? Porque a pesquisa, ela é feita através de métodos, de técnicas, e esse método é um conjunto de regras, é um conjunto de critérios que serve de referência para que a gente possa desenvolver o conhecimento, que é de suma importância, né? E aí, na nossa primeira semana remota, né, pessoal, aí a gente já começa a falar da questão do resumo e da entrevista, né? E aí o resumo, ele parece que é antigo, não é? Mas a principal coisa que a gente tem que entender através do resumo, pessoal, tem até uma questão na prova, tá? Que fala da questão da importância da leitura, da importância do estudo, e principalmente para nós que escolhemos a área acadêmica, não é? Quem escolhe ser professor e não gosta de ler, e não gosta de estudar, realmente fica um conflito, né? Hoje eu estava conversando com uma aluna do quinto, hoje à tarde, que eles estão fazendo um resumo já expandido, né? Aí os meninos estão entrando toda hora em contato comigo para perguntar alguma coisa. Ela estava falando comigo assim, nunca aconteceu isso na minha vida. Essa quarentena, eu já li 4 livros, Monique. Eu falei assim, então você tá bem na fita? 4 é bom? Ela falou, nossa, 4 é ótimo, porque até então eu nunca tinha lido tanto e tal. A gente, conversando pelo WhatsApp, né, mas brincando, né? Então, a questão da leitura, ela é de suma importância, porque a gente só consegue escrever bem se você lê, né, através da leitura que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão tendo nesse semestre, né, a oportunidade de estar estudando a questão do português com um olhar diferente do que era aquele português no fundamental, no ensino médio, né, e também o que vai ajudar muito, porque toda prova de concurso, seja para ele qual for, e o pedagogo é concurseiro, né? E hoje eu vejo, gente, como todo mundo buscando a questão do concurso, e realmente isso é muito importante, né? Porque nesses momentos de crise,
como nós estamos vivendo agora, que a gente nunca imaginava passar, aquelas pessoas que têm um emprego fixo, que é certo, que é, digamos assim, o dinheiro está depositado, é mais fácil, né? E se a gente pega a história de todos os professores de vocês, todos têm um início de carreira no serviço público, né? Porque a escola particular agora, queira ou não, ela também perdeu muitos alunos, né? Ou tende a perder, porque a situação vai ficando difícil, você tem que tirar de onde é possível, né? E às vezes até alguma família que estava pensando, no segundo semestre eu vou colocar meu filho na escolinha, porque agora ele já fez 2 anos, já fez 3 anos, agora eu vou colocar, porque já está na hora e tal, quer dizer, às vezes vai adiar para o ano que vem, né? Então impacta muito na vida de todo mundo. Mas o público é muito importante, o concurso é muito importante, então a disciplina de português, ela vai com certeza ajudar bastante vocês, né? Então, não podemos esquecer da questão da leitura, a questão de uma boa leitura, né? Não é só ler igual um papagaio, né? A gente tem que ler e entender o que está lendo. E quando você lê, entende que você está lendo e faz o resumo com as suas próprias palavras, tem um diferencial muito grande. Então, você usa a questão da mente, né? Da leitura e também a questão da escrita. E o que é principal para a gente desenvolver a pesquisa científica é a leitura crítica, né? Porque você lê, interpreta, que é o que a gente faz, meus queridos alunos, que vocês evoluíram muito, eu tenho certeza, que é a questão da citação indireta, né? Você lê o que o autor falou, baseado nas ideias dele, mas escreve com as suas palavras, diferente da citação direta, que é Ctrl+C, Ctrl+V, colei, copiei, repetiu da mesma forma. Por isso que nos trabalhos científicos, a citação direta, ela é mais valorizada do que a citação indireta, né? Agora, a citação direta, ela muitas vezes acontece, né? É normal, não é errado, não tem nada de errado. É só que a citação indireta, ela é a sua forma de entender o que aquele autor escreveu, né? Então, a leitura vai ter uma questão da prova, ela é sobre essa questão da importância da leitura, do conhecimento científico, de já influenciar os alunos para pesquisa, alguma coisa nisso, tá? Mas não se preocupe que não tem que decorar, é uma coisa interpretativa mesmo que vocês precisam fazer, tá? Então, já reforçando aqui a questão da citação direta, quando é citação direta, olha só, gente, para quem está aqui na live, né, tem uma questão na prova que é alguma coisa parecida com isso. Sempre que eu tiver a citação direta, eu tenho que ter a página. O professor já falou isso com vocês 559 mil vezes. E vou repetir porque vai cair na prova de sexta-feira. Quando é citação direta, né, eu vou ter o sobrenome do autor, eu vou ter o ano e vou ter a página. Quando é a citação indireta, eu não preciso da página porque eu escrevi com as minhas palavras. Bom, toda a prova é fechada, tá? Há uma questão também que nós tratamos, que é a questão da ferramenta da entrevista, né, que é o encontro entre as pessoas, para que você obtenha as informações. E aí, a entrevista, ela sempre vai ser estruturada, quando você faz todas as perguntas iguais para todas as pessoas que estão participando da pesquisa. Semi-estruturada é quando você segue um roteiro previamente estabelecido, mas você tem liberdade, e a entrevista não estruturada é quando a entrevista para você fazer uma pesquisa, né? Lá no primeiro período, quando eu dei aula para vocês lembram que vocês fizeram uma entrevista como autônomo? Eu lembro até o pessoal que, a Ana entrevistou o pai dela, que é taxista, teve as meninas que entrevistaram aquele rapaz, o Christian, do cachorro quente, né? Então, a entrevista ela pode ser estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Não estruturada, ela funciona como se fosse realmente um bate-papo, tá? Então, vamos ver aqui agora, deixa o professor abrir aqui no computador,
a terceira semana. Vamos ver o que nós tratamos na terceira semana, né? Terceira semana também, bem interessante, tratamos do grupo focal, e o grupo focal é uma técnica de coleta de dados, né, onde várias pessoas, por exemplo, vários professores estão sentados ali, tratando de uma temática, de um assunto, e todos respondem as perguntas, né, num bate-papo, numa conversa. Então, por isso que é importante que tenha, que se grave, né, esse papo, porque senão você vai esquecer quem falou o quê, e que tem um mediador, porque senão aquele que fala muito vai falar demais, aquele que não fala nada vai ficar calado o tempo inteiro, né? Então, o grupo focal, como o próprio nome diz, é um grupo de pessoas discutindo determinado assunto. E aí, a observação, que eu tenho certeza que vocês não precisam decorar, né, apenas lembrar que foi o trabalho que vocês fizeram de observar uma criança, né? E aí a gente tem os dois tipos, né, que o próprio nome diz, observação participante, e quando eu também estou participando daquele processo. E a não participante é quando eu estou apenas observando, né? Eu não tem contato com aquilo que está acontecendo. Eu fico só de olho, né, vendo o que está acontecendo, e isso vocês responderam, alguns fizeram trabalhos muito legais, fizeram até vídeos, né, me mandaram, e já com uma escrita, assim, bem detalhada, com bastante capricho, né, que é uma preocupação muito grande que eu tenho com vocês de dominar o Word, porque hoje não precisa nem falar que a informática ficou muito importante nas escolas e que nunca mais nós seremos os mesmos, né? Tudo, com certeza, vai acontecer de uma forma mais virtual, porque nós conseguimos e aprendemos a trabalhar dessa forma. E aí, gente, fechando essa parte aqui da observação, observar é aprender sem perguntar, né? Isso é uma característica muito importante de muitas pessoas, aquela que fica ó, de olho, que observa, com certeza ela tem um aprendizado grande, né? E aí, dando continuidade, vamos ver mais uma questão aqui. Pessoal, muito cuidado com o plágio, por isso que a professora está insistindo com vocês, né? Eu vi o trabalho que a Patrícia vai ministrar para vocês, que é a questão da resenha, né? Aí a primeira coisa que a Patrícia pede lá, ou uma das primeiras coisas que ela pede, é a identificação do autor, né? Então, de forma nenhuma a gente pode tirar proveito da obra do outro. Eu posso citar, né? E aí no trabalho que a Patrícia está passando para vocês, né? Ela mandou para mim para eu poder dar uma olhada, para a gente ficar fazendo junto. Lá no final é que vocês vão citar a participação de vocês, mas embasado numa história, embasado num autor que já existe. Então, plágio é crime, né? Eu não posso plagiar, eu não posso copiar, mas eu posso citar. Então, eu vou citar. O que custa citar? Né? Falar, foi fulano que fez e dar os créditos a essa pessoa. Né? Então, a questão do plágio é algo que atrapalha muito, principalmente no TCC, né? Vira e mexe, a gente tem algum problema com plágio, e aí complica a vida de todo mundo, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, eu vou fazer a citação da forma que a BNT me manda fazer, né? Se ela for direta, se tiver mais de 3 linhas, tem que vir o recuo, né? E aí, gente, na hora que chega, na hora mesmo, né, de fazer o TCC, eu não tenho que estar com isso tudo de cor na minha cabeça, não. Claro que não, mas eu tenho que saber que existe uma regra e que eu tenho que consultar e fazer da melhor forma possível, tá? Então, não podemos esquecer. Ah, Mônica, mas isso é muito chato. Agora eu já estou, o pessoal do sétimo, né? O pessoal do sétimo período, que já está no TCC, aí esses dias a Lília Imperatória, a Lília também é muito boa aluna, muito dedicada, a Lília, ela começou a estudar com a gente aqui, aí ela passou lá em Ouro Preto, foi fazer pedagogia lá em Ouro Preto, ficou lá uns 2 meses e voltou. Federal é muito diferente, né? Federal que é isso, né? Cada um por si e Deus por todos. E a Lília é uma menina muito boa, muito dedicada, né? Aí um dia desses aqui à tarde também, que ela me mandou uma mensagem perguntando o negócio do trabalho dela, né? Do TCC, que eu dou aula de TCC,
Aí ela tá assim, Mônica, você não sabe o que está acontecendo comigo? Eu falei assim, o que foi, Lília? Ela falou assim, não é que eu estou gostando de metodologia, agora eu entendi como é que funciona e estou gostando muito e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ô, Lília, você já teve essa experiência de federal, né? Você é uma menina boa, inteligente, quem sabe você vai para o mestrado. Ela, pois é, até falei isso com a minha mãe e tal, não sei o quê, né? Então, assim, às vezes, né, quando a gente está explicando uma coisa, você fala assim, nossa, mas isso é muito cheio de regra, isso é muito chato e tal. Mas depois vocês vão entender o valor que isso tem e o tanto que essas aulas nossas, que vocês já tiveram aqui comigo, vão ajudar agora vocês fazerem o trabalho da Patrícia, vai ajudar vocês fazerem o trabalho da Amanda, né? E vai ficar um negócio chique para danar. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Então, algumas regras a gente vai até pegando, né? Já vai ficando de cor. Ah, se eu fizer uma citação direta, tem que ter o número da página. Ah, se for indireta, não precisa. Ah, se tiver mais de 3 linhas, eu tenho que colocar no recuo, né? Qual que é a forma que eu vou fazer a citação se tiver 2 autores? Ah, Molica, isso vai cair decorado na prova? Não, decorado não, mas vai cair na forma de entendimento, né? E eu peguei um livro, eu vou citar, eles têm 2 autores, eu volto lá no material da Molica, é assim que cita, e aí eu vou citar certinho, né? E aí vocês vão ver o tanto de ponto que vocês vão ganhar com os professores, porque os professores, eles gostam desse trabalho bem feito, né, seguindo as regras metodológicas. Então, o aluno, quando apresenta um trabalho bem feito, com certeza, né, com certeza isso é muito importante, é muito interessante, né, e também a forma de fazer as referências, né, mas vocês não precisam se preocupar, eu quero que vocês entendam esse contexto generalizado, mas vocês podem ter certeza que na prova que vocês vão fazer na sexta-feira, não vai exigir esse nível de detalhamento, tá bom? Podem ficar tranquilos. Porque essa disciplina nossa, né, como projeto integrador, eu também estou tendo que fazer várias adaptações, né, para a gente poder desenvolver da melhor forma possível, isso que a gente não está na sala de aula para fazer os trabalhos nas colmeias como tinha sido previsto, mas não adianta chorar, né? Nós temos que ter atitude diferente. E aí, pessoal, na semana 5 e 6, uma coisa que eu vi, é que eu fico escolhendo, assim, o que é mais importante para eu poder trabalhar com vocês. Eu vi que vocês vão usar muito, muito, muito daqui para frente, principalmente quando vocês entrarem nas disciplinas de legislação, de política pública, nas disciplinas de estrutura curricular, é a questão de lei, né? Porque a educação, ela é cheia de leis, são muitas leis, né? Agora, que é a BNCC, vocês pegam o tamanho da BNCC, né? Então, a gente usa muito a legislação nos nossos trabalhos acadêmicos, né? E aí eu mostrei para vocês como é que a gente faz a citação de um artigo de lei que é muito usado. Você usa a Constituição Federal, você usa toda a legislação do MEC, você usa a legislação do Estado, se você tiver no serviço estadual, você usa legislação municipal, né? Então, uma citação de lei, ela é muito utilizada. E quando vocês colocam uma lei no trabalho, não tem o que discutir, né, gente? É lei, é lei. Então, tem que seguir, né? Então, é muito importante saber que a legislação, ela, a partir de agora, ela será bastante utilizada, porque hoje, o que vocês estudam na legislação, ele é pequeno, né? Então, por exemplo, a Bianca, quando ela está dando as aulas de psicomotricidade, de recreação e jogos, ela cita a questão da lei da parte da educação física, que é obrigatório. Quando a Patrícia está dando aula de educação infantil, ela trata um pouquinho da lei da educação infantil, mas daqui para frente a questão da legislação ela só vai aumentando, né? E quando a gente fala de concurso, é só lei. LDB, BNCC é o que está mais em alta. Então, vocês vão precisar utilizar bastante a citação de lei nos trabalhos científicos de vocês, né? Então, assim, a lei, ela depende da jurisdição que ela está, né? Se ela for uma lei
nacional. O que significa isso? Ela serve para o Brasil inteiro. Sempre vocês vão ver na citação Brasil e o ano, né? Se for uma lei estadual, vai estar Minas Gerais e o ano. Se for uma lei, por exemplo, do estado de São Paulo, vai estar São Paulo, o estado, né? Porque tem a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. No nosso caso aqui não funciona dessa forma. Então, se for estadual, vai estar Minas Gerais. E se for uma lei municipal, no nosso caso aqui, vai estar UBA 2020. Então, se vocês lerem um texto, lerem um artigo, tiver escrito UBA 2020, vocês saibam que é uma legislação específica da rede municipal de ensino. Por quê? O UBA 2020 é uma lei de UBA. Se fosse do Estado, seria Minas Gerais. E aí a forma de citação também é a forma que vocês já conhecem, né? Se eu copio igual, é a citação direta. Se eu copio, se eu coloco com as minhas palavras uma parte dessa legislação, aí vai ser a citação indireta. E a questão que eu acho que é muito importante, né, eu não posso deixar de falar com vocês, que é a citação de congresso, de simpósio, né, a citação que a gente tira da internet, né. Então, pessoal, vocês, nesse momento aqui, desse início do trabalho da metodologia, vocês não precisam decorar isso. De novo, a professora assumindo esse compromisso com vocês. Mas, contudo, porém, todavia, vocês têm que saber o seguinte: se nos meus trabalhos eu vou citar alguma coisa que eu tirei da internet, eu tenho que citar da forma correta, né? E uma outra coisa também, para a gente fechar esse nosso momento aqui, é a utilização dos colchetes, que eu expliquei para vocês. Eu não coloco o texto inteiro, eu coloco uma parte. E essa parte pode ser no início, pode ser no meio e pode ser no final, tá certo? Então, basicamente, será isso que eu vou tá cobrando, né? A prova não está muito grande, né? Eu gosto de fazer umas questões grandes e tal, mas nessa não tá, só tem uma questão que tem um texto 1 e um texto 2 para vocês lerem, mas a prova tá bem tranquila, tá? Só peço que vocês leiam com atenção, vocês vão estar em casa, vão estar de 7 até 22 e 40, né? Então, estou interrompendo